Aqui no canal eu já falei sobre alguns jogos da franquia Zelda, Ocarina of Time, Breath of the Wild, Tears of the Kingdom, mas, é claro, parece que tá faltando um em meio a esses jogos que eu mencionei. Até porque quando falamos dos melhores da franquia, The Legend of Zelda Majora's Mask, é quase um erro você não mencionar ele. E é por isso que dessa vez, essa pequena lacuna que existia aqui no canal se encerra, porque no vídeo de hoje eu vou justamente falar sobre essa obra, que não apenas é um dos melhores jogos da franquia Zelda em si, mas também um dos melhores jogos de todos os tempos, que mesmo estando em um Nintendo 64 ou até num remaster de Nintendo 3DS, ele envelheceu muito bem até os dias de hoje. Então assim, muito bom dia, boa tarde ou boa noite e muito prazer, eu sou o JVSPM e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui nesse canal, onde eu falo sobre coisas que eu acho interessantes, como jogos, filmes, livros, séries e por aí vai. E cá estou eu aqui novamente, mas dessa vez para falar novamente de The Legend of Zelda. Então, sem mais enrolações, vamos logo pro vídeo. Após os eventos de The Legend of Zelda Ocarina of Time, numa das 3 linhas do tempo, que o jogo divide, nós temos a seguinte situação. Link derrota Ganondorf, consegue salvar o reino de Hyrule, e então a princesa Zelda, querendo que o grande herói do tempo finalmente conseguisse viver a sua infância que ele havia perdido quando passou por todas aquelas situações, envia ele de volta ao passado. No caso, o verdadeiro presente que ele deveria estar vivendo. Mas, ao voltar no tempo, a companheira de Link, a grande amiga dele, a Fada Nave, que está desde o início do jogo, ela simplesmente parte. E querendo ou não, Nave era extremamente importante para Link. Ela era a fada que ele conseguiu adquirir, que o acompanhou durante toda essa caminhada muito difícil que ele passou. E então, ele vai em busca dela, procurá-la, buscar encontrar onde a sua amiga havia ido. E é durante essa busca, junto de Epona, que ele vai parar em terras desconhecidas. E é justamente nesse momento que temos o começo de Majora's Mask. E é claro, nós temos aquele início que todo mundo já conhece. Link na floresta, encontra o Skull Kid que ataca ele, após alguns eventos se torna um Deku. E então ele começa a ir atrás do Skull Kid para tentar fazer as coisas voltarem ao normal. Porque, ficou bem atrapalhado. E é então que ele chega até Clock Town, onde ele encontra o vendedor de máscaras lá de Ocarina of Time, que explica pra ele basicamente o que o Skull Kid está fazendo ali com aquela coisa. Vale destacar também que o Link aqui acaba adquirindo uma nova parceira de viagem, uma fada que acompanhava o Skull Kid. E após chegar na Clock Town, o vendedor de máscaras encarrega o Link simplesmente de pegar a máscara dele. E nesse meio tempo também existe uma situação acontecendo. A lua em Clock Town tá caindo. É isso mesmo que você ouviu, a lua tá caindo, é isso impressionante. E é óbvio que se existe um jogo sobre esse contexto todo é porque nós vamos ser responsáveis não apenas por pegar a máscara de volta, mas por salvar a cidade que está no meio de um festival, no caso se organizando para um festival, para impedir que a lua caia. É isso aí. E é claro que ao longo de todo o jogo nós vamos ter algumas mecânicas que vão nos auxiliar a conseguir esse objetivo. As máscaras, a Ocarina que volta aqui pra gente voltar no tempo, parar o tempo, fazer um bocado de coisa, e por aí vai. E na verdade a história desse jogo ela vai muito além dessas questões, Porque como vocês bem sabem, se você é fã de Zelda, você sabe que esse jogo aqui carrega muitas e muitas narrativas meio que escondidas. Acho que como qualquer Zelda na verdade. Mas isso daqui, ele carrega alguma coisa a mais, sabe? Interessantíssimo. Uma das teorias, inclusive, mais interessantes que tem é justamente sobre aquela questão dos estágios do luto. Eu acho muito, muito interessante. Tem outra que diz que tá todo mundo morto. É legal essas teorias, bem leve. Enfim. E então, ao longo de todo o jogo, nós vamos ter essas situações para lidar, além de várias quests secundárias que vão nos ajudar a conseguir novos itens, outros lugares pra gente explorar, porque tem muito mais além da Clock Town aqui. Aí a gente vai basicamente lidar com toda essa aventura, com toda essa região, que é muito rica inclusive. Isso aqui é quase um jogo mundo aberto, que tem muita coisa pra fazer, tá? É impressionante.
E ele, inclusive, é muito bonito até os dias de hoje. Eu acho o Majora's Mask um jogo muito bonito. Tanto a versão de 3DS, quanto a versão de Nintendo 64. Mas existe uma questão que eu acho que esse jogo ele me pega muito mais. E ao explorar e sair por aí, tipo, indo em busca dos seus objetivos, você tem muitas coisas, como eu posso dizer, que acompanham as mecânicas que também são lhe apresentadas. Ou seja, você realmente, desde o início, você vai estar usando o que você tem desde o começo. Absolutamente tudo. E eu não me refiro apenas às máscaras e às músicas da Ocarina, por exemplo, mas literalmente cada detalhezinho que você descobre sobre a cidade, você vai estar usando. Até porque você vai ter que voltar no tempo. Quando você volta no tempo, determinada coisa que você fez não está feita ainda, então você tem que ser rápido para ir lá fazer, para você conseguir chegar no final possível. Enfim, é uma loucura. Tem a questão dos gigantes que você precisa despertar lá para eles segurarem a lua, impedir que ela caia, depois passar por dungeons, e enfim, é uma loucura total. Até que finalmente você consegue, sabe, parar a lua, ela não cai, e você consegue derrotar o Skull Kid e pegar a máscara. Isso é claro se você não desistiu do jogo, porque ele é extremamente difícil. Mas eu tenho certeza que para você que conseguiu terminar essa obra, quando você finalizou ela, simplesmente sentiu que tinha experienciado uma das melhores coisas da sua vida. Ou pelo menos na maioria dos casos. Aqui nós temos um jogo rico, bem feito, lindo, tanto tecnicamente quanto na sua narrativa, e que fica marcado na nossa mente. E principalmente, no meu caso, por uma interpretação que eu tenho da história desse jogo. E que, na verdade, esse é meio que o tema central desse vídeo. Porque após esse final, nós vemos Link simplesmente entender que Navi não voltaria. Que a sua busca, ela não tinha sido em vão. Mas não tinha o que ele fazer para trazer a sua amiga de volta. Ela não ia voltar. E ele tinha que lidar com aquilo. Mesmo que em muitos momentos ele até quisesse voltar no tempo para impedir que ela tivesse ido embora, não tem como ele fazer isso. Então ele segue em sua jornada. E, bom, a gente não sabe muito o que aconteceu depois disso. Muito. Porque em Twilight Princess a gente tem esse link aqui. Parece que o destino dele não foi muito bom, mas enfim, o ponto não é esse. O ponto é que The Legend of Zelda Majora's Mask é uma história carregada de histórias. Olha que interessante. E uma dessas envolve a questão do tempo. Questão essa que está até no título desse vídeo. A gente não pode controlar o tempo. Mas vamos lá. O que exatamente isso quer dizer? O que é o tempo? É claro, isso daí é um conceito que é difícil explicar, mas pelo menos na minha compreensão, é algo que sempre está acontecendo. É algo que a gente está vivendo literalmente em todo momento da nossa vida. E é algo que não depende da gente para existir. O tempo é um conceito humano, mas que ao mesmo tempo ele existe. A gente criou o conceito de tempo, mas ele existe sem a gente ter criado. É estranho. Enfim, eu acho que você não precisa saber o conceito de tempo para saber o que é tempo. Essa é a ideia central. É a duração das coisas, é como a gente contabiliza algo, humanamente falando, né? Mas enfim, e por motivos óbvios, você consegue entender como Zelda Majora's Mask consegue ilustrar bem sobre o que é o tempo. E o porquê nós, assim como Link, vemos esse fator, né, essa grandeza física como algo extremamente precioso. Assim como na jornada de Link aqui, cada pequeno passo que ele dá é extremamente fundamental para como ele vai, definir a sua jornada. Uma coisa que ele faz aqui vai acarretar em outra aqui. E ele tem que economizar tempo para conseguir fazer tal coisa aqui. Enfim, acho que deu para entender. Porque assim como ele, nós também temos que cronometrar como a gente vai lidar com o que a gente tem. Mesmo que às vezes seja muito difícil. E conforme o tempo passa, parece que essa quantidade que a gente tem para espalhar o nosso tempo, ela vai diminuindo cada vez mais. Quando criança, nós temos a maior parte do nosso dia completamente livre para a gente conseguir definir tudo o que a gente quer fazer. Na adolescência, os estudos tomam conta, e outras obrigações, como projetos pessoais, também tiram esse tempo. E na vida adulta, nem se fala.
E é por isso que cada vez mais nós entendemos o quão valioso, às vezes, são apenas alguns minutos para a gente conseguir fazer o que a gente quer. Então, otimizar o que a gente vai fazer é algo de extrema importância e que pode nos trazer muitas e muitas coisas boas, assim como o Paralink. E também é interessante pensar em como a gente lida com o tempo. Porque, como mencionei anteriormente, parece que cada vez mais o tempo que a gente tem livre, ele vai diminuindo. E Majora's Mask consegue ilustrar muito bem isso, muito bem como a gente lida com o tempo. Porque às vezes ele parece lento, às vezes ele parece rápido demais, às vezes, inclusive, ele não se limita apenas ao que a gente vive ou quer viver, mas até mesmo sobre o que a gente já viveu. E eu acho que esse é o principal motivo sobre o qual todo mundo queria controlar o tempo. Queria ter uma ocarina para simplesmente tocar e voltar nele. Até porque a ideia de voltar e fazer as coisas muito melhor do que você havia feito no passado, ela é tentadora. Às vezes você se pega pensando sobre um mínimo detalhe que poderia ter otimizado a sua vida de uma forma incrível, ou um pequeno erro que você poderia ter agido diferente, ou até mesmo algo que você deixou de fazer. E você queria muito poder voltar e fazer o que você realmente queria. E quem sabe assim, ter o que você realmente queria. O tempo, ele traz coisas boas, coisas ruins, prazeres, desgostos, causas, consequências e principalmente surpresas. E essa é uma coisa que é até que mágica. Porque assim como a gente muitas vezes se pega pensando no passado, a gente pensa muito no futuro. Mais do que deveria, eu diria, inclusive. Porque embora existam surpresas que são bem agradáveis, existem aquelas que podem não ser. E a gente adoraria muito, às vezes, simplesmente ter um deslumbre do que aconteceria. Pra gente chegar no nosso presente e falar, opa, se prepara pra isso aqui. E assim como a gente pensar no passado, nós não temos controle sobre saber o que vai acontecer no futuro. Isso porque a gente não pode controlar algo que não está ao nosso alcance. E o tempo, ele não está ao nosso alcance em todas as formas. A gente não pode controlar tudo dele. Existe sim uma coisa que a gente pode agir, uma coisa que a gente pode moldar, como ela vai ser, como a gente vai viver aquilo. E eu me refiro, é claro, ao presente. Diferente de Zelda, que lá o Link ele pode simplesmente voltar no tempo quando ele quiser para tentar fazer diferente e tal, nós só vivemos uma única vez. Isso significa que em todos os momentos da nossa vida, nós estamos vivendo no presente. O passado que um dia você viveu foi o seu presente de um tempo atrás. E o futuro que você ainda não viveu é o seu presente daqui a um tempo. E o que você está vivendo agora é o seu presente de agora. E é você que está moldando como você está vivendo ele. Seja de uma forma boa ou ruim. E é muitas vezes interessante como a gente esquece que a gente pode controlar isso. Existem muitas vezes que a gente se importa muito mais com aquilo que está longe do nosso alcance. Às vezes é mais reconfortante pensar do que de fato, vivenciar o agora. Às vezes, embora seja muito frustrante, também é mais reconfortante você imaginar como poderia ter sido, ao invés de olhar para o seu agora e amar como é. E eu sei que às vezes nem tudo é agradável. Existem frustrações, existem problemas, existem coisas que você olha e fala, pô, isso daqui, não queria que estivesse falando isso. Mas a realidade é que se pergunte se você pode fazer algo sobre. E as respostas podem ser diversas. Existem aquelas que você não pode. Existem aquelas que você pode lidar, então deve lidar. E existem aquelas que você tem que dar tempo ao tempo e esperar alguma coisa. E aqui nós voltamos ao início dessa conversa. Porque nós não podemos controlar o tempo. E, portanto, não devemos colocar as preocupações daquilo que a gente não pode controlar no máximo. É claro que, inevitavelmente, alguns pensamentos podem vir, hora ou outra.
Mas viva um dia de cada vez. E quando houver a hora de você fazer algo, você vai saber quando. Link viveu toda uma jornada em busca de algo que ele não tinha controle sobre. Sua amiga havia partido. E pensar no que poderia ter sido não era a melhor coisa a se fazer. O e se na cabeça de Link, o e se eu tivesse encontrado a nave, se eu tivesse feito de tal jeito. A verdade é que esse tipo de pensamento nada mais é do que imaginar como você faria tal coisa com um pensamento que você não tinha na época que aconteceu. E no fim da jornada de Link, mesmo depois de tudo que ele fez, voltando o tempo, parando o tempo, acelerando, depois de tudo, o momento final é quando ele entende que não tem controle sobre como o tempo age e o que o tempo pode trazer para a vida dele. Ele nunca teve controle sobre o tempo e sobre o que aconteceria. Ele apenas estava atrasando o que ele estava vivendo. Mas e você? Assim como Link, acha que está vivendo de fato um dia de cada vez ou apenas atrasando algo que você deveria estar vivendo? Enfim, esse daqui foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado do que viu até aqui. Foi um vídeo mais diferente dos demais e, inclusive, eu não sei se ele ficou tão bom quanto os normais, assim. Comenta aí, por favor, o que você achou. E se você gostou, por favor, deixe seu gostei. E se inscreva no canal para continuar apoiando aqui os vídeos e acompanhando, sabe, o conteúdo. E no mais, meus amigos, muito obrigado novamente por ter visto até aqui. E uma última coisa antes que eu me esqueça. Você provavelmente viu algum desses avatares aqui ao longo do vídeo. Inclusive até mesmo a foto do canal mudou. E eu queria muito agradecer aqui ao meu amigo Izuo, que fez essas artes maravilhosas aqui para deixar os vídeos ainda mais atrativos para vocês que estão vendo. Então, por favor, sigam ele aí no Instagram ou no Twitter, as redes sociais dele estão todas aqui na descrição. E se você acha familiar, sim, é porque ele dublou também o Yasuke lá no vídeo de The Witcher que eu fiz. A gente fez uma fandublagem lá bem legal. Então sigam ele lá e apoiem bastante o trabalho do cara, que ele manda muito bem. Enfim, no mais, esse daqui foi o vídeo e muito obrigado novamente por ter visto e até a próxima. Tchau.